Provérbios 19. O título desta palavra, né, que é um ensino, basicamente. Ontem tivemos um tempo muito bonito na casa do irmão Edilson, com o irmão Michel, sua família. Se Deus quiser, a próxima irmã Edson também vai. Muito bonito com os amados. Não tem como não ficar contente, né? Quando a palavra de Deus é recebida com toda alegria, com toda humildade. Que isso sempre acontece em nós, amados. E o Senhor sempre vai estar conosco. O Senhor diz tantas vezes, especialmente um versículo bem claro, Isaías 66, versículo 2. A este homem olharei, aquele que é contrito, quebrantado, humilde de espírito, e que treme diante de minha palavra. E isso devemos procurar todos nós sempre, tremer diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo, e Ele é digno de ser temido. Ele é santo e temível, é seu nome. Os discípulos na grande tribulação. Ontem estávamos falando estas coisas com o irmão Michel, o irmão Adilson, sua família. Foi muito edificante, muito bom. E quero dizer que isso tem me estado chamando a atenção vários dias, várias semanas. Até agora estou com uma dívida com um irmão, um amado irmão, que me perguntou sobre estas coisas. E ele sempre quer defender sua fé, né? E com outras pessoas que creem nas falácias do arrebatamento antes da grande tribulação, ou seja, que a igreja não vai passar a grande tribulação. E estava querendo responder a ele, só que queria dar algo mais contundente para poder realmente ele, com humildade, com coração pesado, né? Às vezes nos envolvemos em debates, né? Aquele diz isto, aquele diz o outro aí nas redes sociais, debate tal. E ao final o fruto é, bom demais, obrigado por vir. Também pensa como você quiser, você também pensa como você quiser, igual, vamos levar a festa em paz. E não é bem assim, amados. A palavra de Deus deixa coisas muito claras para aquele que quer entender, para aquele que quer conhecer, para aquele que quer ser um verdadeiro discípulo. O Senhor fala disto. A palavra discípulo no Novo Testamento, já mencionei muitas vezes, se encontra mais de 273 vezes, possivelmente, no Novo Testamento, e quer dizer uma pessoa que aprende, um aprendiz, um pupilo, né? Você fala em português, pupilo? Aprendiz. Aprende Jesus. E as condições de Jesus, primeiro, que tem que ter um coração de discípulo. Por isso, em João 8:31, quando tinha judeus que, entre aspas, diziam crer nele, ele confronta eles, fala, não, aquele que perseverar na minha palavra será um verdadeiro discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade nos libertou quando fomos convertidos, a liberdade que éramos pecadores, merecedores do inferno, a verdade da cruz de Cristo, o arrependimento, fomos convertidos à liberdade para obedecer a Deus, começou aí. E cada dia mais essa liberdade se manifesta para poder amar e obedecer ao Senhor, uma liberdade, e nós caminhamos em liberdade. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, não usar essa liberdade para os desejos da carne, obviamente. Mas a liberdade em Cristo é conhecer a palavra, obedecer, entender e poder seguir de todo o coração o que está escrito. Dizer amém, glória a Deus, agora esto está me libertando desto. Isso se chama santificação até ver ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados, ontem foi bem glorioso. Tocamos vários temas. Deus queira poder continuar compartilhando estas coisas, são muito importantes acerca do fim e como vão se dar as coisas, como devemos esperar todas as coisas de maneira bíblica, fiel às Escrituras, que nos consolem, nos deem esperança. A Bíblia sempre nos ensina que as Escrituras não nos vão deixar desesperançosos. Não, pelo contrário, nos vão deixar com esperança. Isso é o que Paulo diz em Romanos 15, versículo 4. Já repeti várias vezes. As coisas que se ensinaram antes para nossa instrução centenária, para que pela paciência
e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, muitos negam que essas Escrituras estão em todo, de Gênesis a Apocalipse, que devemos conhecer essas Escrituras para ter essa esperança, e a esperança vem de esperar algo que vai ser certíssimo. A esperança ou a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê, a fé. Hebreus 11, versículo 1. Então, amados, e esta mensagem eu quero ser bem pesado, porque é triste que pessoas não queiram seguir o que a Bíblia diz, mas bem o que tal teólogo diz, o que tal pregador de anos diz, e eu vou ficar assim. Então eu mesmo, eu sou católico, apostólico romano, vou ficar assim? Não, não pode ser. Eu sou evangélico, idólatra de pastor, vou ficar assim? Não. Nós temos que ser discípulos de Cristo, não do pastor, não do apóstolo, não do papa, não do padre, não do sacerdote. Discípulos de Cristo. Então, amados, essa palavra, mais de 270 vezes no Novo Testamento, 3 vezes sou cristão, em Atos 11, Atos 26, 1 Pedro 4. Mas no Antigo Testamento, é chocante que muito poucas vezes é mencionada a palavra discípulo. Mas justamente ontem estávamos falando de alguma passagem que é muito importante para este ensino de hoje, que eu quero fazer com muita sabedoria, compaixão. Não é um deboche, né? Não é uma zombaria para aqueles que creem coisas que não estão escritas na Bíblia. Pelo contrário, por compaixão, por amor às suas almas enganadas, eles venham a crer tudo que está escrito como um bom discípulo de Cristo. Os verdadeiros discípulos, amados, eles vêm, deixaram tudo. Lucas 14, 25, 35, diz 3 coisas para sermos discípulos. 3. Senão, não somos discípulos. Não vou ler por causa do tempo. Mas se não tomas tua cruz, não podes ser meu discípulo. Se não aborreces até a tua própria vida, não podes ser meu discípulo. Se não renuncias a tudo que possues, não pode ser meu discípulo. 3 vezes. E ainda fala para contar o custo daquele que vai para uma guerra e aquele para que construi uma torre. Impossível. Então, amados, se não podemos ser discípulos, então a porta do céu está fechada. A porta da vida eterna está fechada. Porque Jesus somente vai receber aqueles que o seguem a Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse capítulo 14. Aqueles que saem, bom, glória a Deus, que vamos sair da grande tribulação, somos aqueles que seguimos o Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo, por onde quer que ele vá, e não nos contaminamos com mulheres virgens. Eu creio que aí um aspecto alegórico, simbólico, seja puros de coração, que se purificaram no sangue de Cristo, que caminharam com Cristo, que como cantamos em Apocalipse 2, fomos fiéis até a morte e vencemos. E ainda no meio dessa tribulação, como diz o capítulo 2 de Apocalipse, que o Senhor diz: enviarei a muitos a prisões, ou enviarei a prisões por 10 dias. Mas não temas, não temas, não temas. Então, amados, eu quero este tema, talvez começar aqui, 1 hora, vai ser muito pouco para dizer tudo o que há a respeito a este tema muito importante sobre os sucessos do fim, especialmente trazendo a doutrina bíblica completa acerca da tribulação dos santos. É impossível. Por isso que queria começar com esta breve introdução. Por quê? Porque se faz necessário um entendimento, pelo menos básico, fundamental, de como Deus lida com seu povo, desde a lei, os profetas, os salmos, profetas maiores, menores, o evangelho, as cartas de Paulo, Pedro e o Apocalipse. Como que Deus lida, o Senhor lida, né, com o seu povo que se rebela contra ele. Esse é o princípio para nós entendermos e começar a explicar aos outros por que é impossível que Jesus volte aqui e a grande tribulação comece aqui. Isto se vê, né? Claro. É impossível. É impossível. Agora, grande tribulação
e depois Jesus voltando nas nuvens. Isto sim, glória a Deus. Isso é o que a Bíblia nos ensina categoricamente, claramente, como uma doutrina fundamental. Eu fico triste, amados. Às vezes eu fico vendo o que eles pensam com respeito a isso. São respostas tão sem discernimento, tão, tipo assim, empurradas para te fazer crer o que eles creem, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Com certas passagens, especialmente Apocalipse 3:10, que o Senhor Jesus Cristo fala que Deus vai guardar da prova, que vai vir para todo mundo, e dizem, viu? Aí Deus nos vai guardar, os cristãos não vão passar pela grande tribulação. Amados, nós não podemos anular todo o Antigo Testamento, todo o ensino dos profetas, todo o ensino dos homens que foram antes de nós, porque Paulo não rejeitou. Ele fala em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura, ou seja, o Antigo Testamento, está falando para Timóteo, que foi instruído no Antigo Testamento, toda a Escritura inspirada por Deus, útil para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Amados, a condição para sermos levados com Cristo à perfeição, não perfeição sem pecado, já falei isso claramente, porque isso é impossível, uma heresia terrível, dizer que um cristão pode já não pecar, é uma heresia que se prega por aí muitas vezes, mas perfeição de coração, um coração contrito, humilhado, quebrantado, obediente, que olha para a cruz. Todo aquele que for aperfeiçoado será como seu mestre, Lucas 6:40. E, amados, não podemos deixar de ficar, não podemos ficar calados. Por isso falava ontem, né, glória a Deus, na reunião, para os irmãos e irmãs que estavam lá, que nossa necessidade é entender pelo menos o fundamento para dar uma resposta clara, bíblica, não lógica, porque Deus confunde. Deus é, vamos dizer, é o Deus que quando Ele quer confundir os sábios, os confunde. Quem diz amém? Isso que a Bíblia diz. Ele confunde a sabedoria dos sábios no mundo. Ele cria pedras de tropeço para os rebeldes e desobedientes. Cria. Ezequiel capítulo 14. E depois os julga. Julga tanto o profeta como aquele que o consulta. Chocante. Vamos ver essa passagem. Bom, acho que não leí esta passagem. Primeiro vou começar Provérbios 19, 27. Provérbios 19, 27. Filho meu, ouvindo a instrução, obviamente a instrução da palavra de Deus, cessa de te desviares das palavras do conhecimento, sabedoria. Ou seja, em poucas palavras, ouves a palavra de Deus, aprendes a palavra de Deus, não te desvies, escutando palavras sem conhecimento. Pelo contrário, as palavras de conhecimento que continuam em ti e não ousas. Para! As más comunicações ou corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Por que digo isso hoje? Ninguém vai estar em desacordo que vivemos em um tempo de apostasia. O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, que para frente, que o anticristo vai vir depois da apostasia, ou seja, estamos na apostasia, que quer dizer divórcio. A palavra apostasia em grego é a mesma que o Senhor Jesus Cristo fala quando fala nos evangelhos do divórcio, ou seja, a igreja se divorcia do Senhor Jesus Cristo, que seus próprios caminhos, seus próprios desejos e entendimentos, e vai ser destruída por isso. Oséias 4:6, meu povo destruído porque falta conhecimento. E amados, não podemos deixar de falar quão enganado está o povo de Deus em muitas das doutrinas hoje pregadas, em muitas. E esta, dos últimos dias, é um caos e uma tragédia para todo aquele que de sinceridade quer buscar ao Senhor e quer saber como estar preparado. Por exemplo, algo que eles dizem, que hoje mesmo pode voltar o Senhor Jesus Cristo. Não? Fala isso, em qualquer momento. Como? Em que mente vão esses teólogos corruptos
podem pensar que a maioria dos cristãos no mundo inteiro está em apostasia e que o Senhor vai voltar agora. Não pode. Deus não age dessa maneira. Hebreus 13, 8. O Senhor Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e para sempre, os caminhos de Deus são eternos. Abacuque capítulo 3. Então, se os caminhos, os pensamentos de Deus são eternos, seu caráter é eterno, seu nome é eterno, ele quer ser conhecido pelos povos como um Deus que não muda em seu caráter, ele muda em suas decisões, obviamente. A pessoa se arrepende, muda para uma bênção, a pessoa está em justiça, deixa sua justiça, morre em seus pecados, mensagem clara de todas as escrituras, mas o Senhor não muda em seu caráter. E o Senhor quer que nós saibamos que a única maneira do cristão ser purificado é festinha todos os dias. É festa todos os dias. Um Mercedes vem na porta. Todo tipo de prosperidade física. Não, o coração do homem vai se corromper. Isso está escrito nos provérbios até. Um homem de Deus, a mulher de Deus precisa ser provado. Isso está na lei, nos profetas, nos salmos, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, no Apocalipse, por todos os lados. E a igreja que está falsa ou desviada prefere a maldição de crer que Deus não prova o justo. É como se dissesse na palavra de Deus, Deus não prova o justo. Por favor, eu não quero, de novo, isso me dá muita indignação. É como os profetas que ficavam indignados pela ignorância do povo. Mas estou tentando ser um pouco explícito, mas no meu coração não é de ruindade. Não é que pereçam e já, não, é que venham ao entendimento da verdade e se preparem de uma maneira bíblica. Não sigam as pessoas que estão dizendo mentiras e eles não sabem como defender, como argumentar. O mesmo apóstolo Pedro fala, apresentar, santificar o Senhor em vossos corações e dar a resposta com mansidão e reverência a todo aquele que demande a razão de sua esperança. Temos que saber como nós podemos falar. Não, essa doutrina não é bíblica. De onde saiu? Vamos ver todas as doutrinas da Bíblia. Gênesis até Apocalipse. Como Deus, amados, é uma resposta às vezes infantil. Como um pai corrige o filho. A Bíblia diz claramente a vara e a correção dão sabedoria. Amados, por que então nós vamos deixar de crer ou vamos permitir que muitos creiam que a igreja não vai sofrer o castigo de Deus? E do jeito que está agora, do jeito escandaloso, e biblicamente, obviamente, escandaloso, no qual está se comportando diante do seu Senhor, seu esposo, seu rei e seu juiz. E Deus não vai fazer justiça. Ou seja, Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando em Lucas 18 fala que quando ele voltar, não terá fé na terra, e fala que ele fará vingança, sim, a palavra é vingança a seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, fará, ele se vengará. E se vengará de quem? Dos rebeldes e desobedientes. Como? Instrumentos de castigo. Nas escrituras tem muitos. Às vezes nos profetas falam 4 gêneros de castigos: feras, fome, espada, cativeiro, não me lembro exatamente. Às vezes fala de perseguição com a espada do Senhor, às vezes Deus levanta nações para castigar. E isso é bem importante, amados, que prestemos atenção. Porque Deus, em sua gloriosa bondade, misericórdia, justiça, amor, nos deixa termos bíblicos no Antigo Testamento para nós entendermos o Novo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e vice-versa. Termos como destruição de terças partes, onde se encontra isso, está no Apocalipse, está nos profetas. Termos como a marca ou o selo, onde está? Está no Apocalipse, está nos profetas. Termos como Babilônia, onde está? Está no Apocalipse e está nos profetas. Está cheio de passagens que nos fazem, pelo menos, pensar, mas por que está dizendo aqui a Babilônia? O que tem a ver Babilônia? Amados, e para nossa vergonha, muitos anos passamos sem entender. Eu faço um desafio para todos vocês, para todos nós, entender como Deus agiu com seu povo, sua igreja, no Antigo Testamento. Outra coisa, outra heresia,
é pensar que os israelitas praticamente eram um povo que não tinha nem espírito. Não eram justos, eram todos malditos, não tinham salvo, somente os profetas e reis. Gente, isso é o que se escuta muitas vezes. Mas a Bíblia chama por todas as escrituras do Antigo Testamento justos, que os justos vivem pela fé. Isso foi tirado pelos apóstolos para falar de nós. Nós somos justos pela fé aplicada a nós, pelo sangue de Cristo. E da mesma maneira, as sombras do Antigo Testamento levavam aquele Salvador que ia, por meio do seu sangue, perdoar os pecados antigos. Isso está em Romanos 3:25 e Hebreus 9:15, quando fala que esses pecados do Antigo Pacto foram perdoados em Jesus Cristo. Então, amados, se vemos no Antigo Testamento, lei, redenção, povo de Deus que era chamado como? Povo de Deus, a esposa de Deus, o povo de Israel, menina dos seus olhos, real sacerdócio, povo de reis, nação santa, especial tesouro, etc. Filho de Deus, Judá, Sião, Jerusalém, e vimos a mesma história no Novo Testamento. E vamos rejeitar a maneira como Deus vai trazer a grande tribulação para seu povo. A grande tribulação, amados, vou tentar por aqui. Isto é muito simples, mas eu quero fazer um pouco gráfico, tomara que os amados que estão assistindo possam ver. Vou ver a última semana de Daniel. 7 anos profetizados em Daniel 9, 25 para frente. 7 anos, 3,5 anos. 3,5 anos. Antes destes eventos, princípio de dores, guerras, etc. Aqui começa o anticristo. Ou, vamos por aqui, diferente de Cristo. Felizmente, tem que comprar isto. Diferente, vamos por, de Cristo. Aqui um período de paz falsa, obviamente. Aqui o anticristo se levanta como a besta, aquela narrada em Daniel 7, em Apocalipse 13. E aqui ele começa a perseguição. Cristãos, judeus. E aqui é o período que se chama a Grande Tribulação. A grande tribulação, por quê? Porque até aqui, a igreja no mundo inteiro está pensando que não é julgada por Deus. Pelo contrário, eles pensam que ainda, os que pensam no arrebatamento secreto, onde está? Não vem. A igreja vai passar por esta grande tribulação. Por que é necessário que passe por essa grande tribulação? Porque Deus é amor. Aleluia! Porque Deus é amor e é misericórdia, a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso está em todas as escrituras. Por que Deus levantou Nabucodonosor? Porque tiveram 70 anos de cativeiro. Porque passaram o que passaram, 5, 6 cativeiros, Jerusalém destruída, as mães comendo seus filhos, pela rebeldia de seus corações. E os remanescentes sempre estavam de lado. Os remanescentes. E, ao final, Deus trazia aqui uma restauração. Lembram a restauração nos tempos de Zorobabel, as restaurações no tempo de Zacarias, de Ageu, as profecias maravilhosas da restauração, dos profetas. E, irmãos, Deus vai cumprir esse plano, porque é a única maneira, agora visível, profeticamente falando, que o seu povo volte à razão. Lembram de o ensino da semana passada, retrasada, se não me engano? Como era? Como se chamava? Misericórdia para os rebeldes. Estava falando de misericórdia a nível de família e tal. Mas essa misericórdia, ou Huama, que é uma palavra maravilhosa no Antigo Testamento no hebraico, Huama, que manifesta a misericórdia especial, soberana de Deus para seu povo, vai vir por meio disto.
Primeira de Pedro 4:17. Porque é necessário que o juízo comece pela casa de Deus. Aqui. E quando o povo de Deus desviado, pensem, amados, quantos vocês conhecem que têm testemunho de que foram convertidos e agora estão amando o mundo e falam, não tem nada a ver. E agora amam a teologia e não leem sua Bíblia. Estão lendo livros e livros e livros e livros e livros. E não têm um discernimento para falar ou para pensar. A palavra de Deus deve ser minha prioridade. Não estou falando que não é bom ler livros. Alguns livros são edificantes. Amém. Mas não vamos pôr nosso dia lendo um livro mais que a palavra de Deus, ouvindo os oráculos de Deus, para receber dele palavra viva cada dia e falar com ele através da oração. Não podemos fazer isso. E você pergunta para todos aqueles que estão guiados e aos que guiam cegos, guia de cegos, e vão te dizer, não, você tem que ler volumes de livro, uma biblioteca assim, cheia. Então agora, o mais importante é fazer um videozinho com uma biblioteca cheia de livros. Amados, é uma loucura. E uma loucura profetizada até na lei. Deuteronômio 28 diz que por meio dessa rebeldia, Deus entrega uma cegueira, loucura e espanto de coração. Cegueira da Bíblia, loucura em pecado e espanto de coração. Oh, o anticristo vai vir, que medo. Que medo. Ai, cuidado. Não, amados, Deus governa sobre a terra. O céu governa sobre a terra. Sempre foi assim, sempre será assim, porque o Senhor reina. Amém? Então aqui, o Senhor Jesus Cristo volta. Aleluia. Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, etc. O Senhor volta aqui. Apocalipse 11, versículo 15. A última trombeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ao final da trombeta. 1 Coríntios 15. A final trombeta. Essa trombeta, amados, anuncia a chegada do Rei. Aleluia. Para a consumação das coisas, ou seja, para ele se vingar. As trombetas vão soando, vão soando, vão soando. Os filhos de Deus, aqueles que caminhemos com Deus, por isso falo que é importantíssimo ir ao Antigo Testamento para entender o que vai acontecer conosco. Por isso, os pronosticadores modernos das fantasias e adivinhações não têm nenhum senso para ver, oh, Deus é o mesmo, seu caráter é o mesmo, seu povo foi amado por Deus, é amado por Deus, e vai ser salvo Israel. Mas agora a igreja gentil está dentro do pacto e todos vamos ser medidos pela mesma medida. Não tem acepção de pessoas. E agora vamos ao que estávamos meditando ontem com os irmãos, um pouquinho, mas quero que possamos ir a Isaías 8. Isaías, amado, é um profeta que profetizou tanto dos cativeiros de Israel, das 10 tribos do norte e também de Judá. Ou seja, profetizou acerca de Assíria como invasora, com seus reis, para levar a cativo a Israel, as tribos do norte, e também para levar cativo a Judá, e por meio de Babilônia, Nabucodonosor e seus exércitos. Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc. Amós, Oséias, profetas que marcam doutrina bíblica para nós, amados, entendermos como Deus vai agir nos últimos dias. A doutrina do arrebatamento secreto, que vou já diretamente nisso, que falam que a volta de Cristo é antes da grande tribulação, algo por aqui, não sei exatamente o que eles creem, não sei, não, mas o fato é que eles creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso é o mais importante. Então, eles pensam que eles hoje em dia são mais importantes que Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias, Esdras, que todos. Eles são mais importantes que os homens de Deus que sofreram tribulações.
Obviamente, Neemias é outro tempo, 450, 440 antes de Cristo, Jeremias e Ezequiel 600 antes de Cristo, e os profetas Oséias, Joel, Amós 800, 750 antes de Cristo. Mas o que quero que vocês meditem, e todos os que estão assistindo, que ainda pensam que a igreja não vai sofrer a grande tribulação, quer dizer que nós somos mais afortunados, vamos dizer, que Jeremias, que passou uma tribulação. De fato, amados, Jeremias 30, versículo 7, fala dessa aflição ou tribulação de Jacó, anunciando que as tribulações que os judeus estavam passando e passariam mais, amados. E muitas tribulações, tem salmos que falam, oh Senhor, guarda-nos na tribulação, guarda nossas almas. Ele guardará nossas almas. Que vai guardar Deus da grande tribulação de nós, se permanecemos fiéis? Nossas almas. Mortos, podemos ser vencidos. Daniel 7:21, com Apocalipse 13, versículo 9, talvez 7. O anticristo vai vencer os santos. Como? Pelas perseguições, ele vai vencer como venceu Paulo, como venceu Pedro, como venceu os apóstolos. Não na sua alma eterna, mas nos seus corpos. E afinal não venceu, amados. Porque a semente semeada com o sangue dos mártires é o crescimento da igreja. Aleluia! 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 Sempre foi e sempre será. Paulo será lembrado por nós como aquele que deu sua vida e tudo o que ele teve e foi decapitado, e os outros apóstolos também. E isso espalhou o evangelho por todo lugar. Chegou a nós. Então, amados, por que então as pessoas, as doutrinas erradas, creem nesse arrebatamento antes da grande tribulação? É porque eles creem em outro falso evangelho também. O falso evangelho da prosperidade, né? Você vai ser próspero aqui. O falso evangelho de aceita Jesus. Ah, aceita Jesus, não importa o que você faça, aceita Jesus e aí já sua vida mudou. O falso evangelho das obras para ser salvos. O falso evangelho de pôr pessoas, instituições acima da palavra de Deus, ou como chamam doutrinas, né? Na igreja tem doutrina. A Assembleia de Deus tem doutrina, a tal tem doutrina, a outra tem doutrina. Não estou falando de todas, tem exceções. Conhecer homens de Deus que estão apartados das, vamos dizer, convenções, ou tentam estar apartados um pouco, né? Que Deus tenha misericórdia, os tire de uma vez, porque senão as pragas prometidas por Deus vão cair sobre eles também. De acordo com Apocalipse 18, versículo 4. Saí do meio delas, povo meu, não participeis das pragas, por causa dos pecados. Amados, vamos ler Isaías 8. Isaías 8, o contexto, o rei da Síria ia ser levantado por Deus como a vara de Israel. Isso está no capítulo 10, versículo 5. Não deixem Isaías 8, mas para confirmar como Deus levantou os assírios. Isaías 10, versículo 5. Ó assírios, a vara da minha ira, e o bastão que está nas mãos deles é a minha indignação. E eu os enviarei contra uma nação hipócrita, ou seja, os israelitas, e contra o povo da minha cólera. Darei a esses uma ordem de cobrança para pegarem o despojo, para pegarem a presa e para os pisarem como a lama das ruas. Então, amados, aqui, Deus estava a castigar a seu povo. Lembrem, amados, por favor, lembrem, biblicamente, Jerusalém era a cidade, e é ainda a cidade do grande rei. Será no futuro, claro, agora está um tempo tomado pelos gentios, mas, e pelo paganismo, né? Mas Jerusalém e a casa de Deus, o templo era a estrada dos seus pés. Estrada, você fala, escabelo dos seus pés, né? E era onde Deus ia pôr seu nome, pois seu homem queria que sua fama, sua glória reflita em todo o mundo por causa da glória do Deus de Israel no templo em Jerusalém. E ele prometeu, lembrem, amados, prometeu que ele nunca ia se afastar de lá. Lembrem? Falou para Salomão, mas se te apartares de mim,
Deus que trouxe todo o castigo que estava prometido para eles. Igual que na lei. A lei tem as maldições pelas desobediências, as bênçãos pelas obediências. Então, nós não podemos desunir o caráter de Deus. Ah, por que a lei? Ah, porque as sombras já passaram, porque já não tem mais lei cerimonial. Não, não, amados. Todas essas são sombras para nós ver como Deus lida com o pecado. Quando fala de imundície, por exemplo, no pecado, no Antigo Testamento, que tinha que fazer certa série de ritos, cerimônias, é porque Deus não vai aceitar pecado em nós. Ele vai nos mandar nos purificar como? Não com ritos e cerimônias, com o sangue de Cristo, pela fé no seu sacrifício, para nos purificar. A única maneira. Mas temos que entender que Deus quer que nós entendamos a Bíblia, sigamos a Bíblia, nos preparemos com a Bíblia para não sermos confundidos, contagiados, contaminados por doutrinas humanas. E esta é uma doutrina basicamente humana. Aquela que diz que Jesus Cristo vai voltar aqui e a grande tribulação vai ser depois. Não tem base bíblica. Só alguns versículos. Arranjados e feitos assim. Capítulo 8, como eu dizia, é uma profecia acerca da invasão dos assírios para castigar os pecados de Israel. Vocês lembram, foi levado em cativeiro pelos assírios, né? Por justa retribuição pelas suas maldades que começaram quando Salomão pecou. Vimos isso a semana passada. Salomão pecou e Deus partiu o reino dele e deu 10 tribos para Jeroboão. E pelos pecados de Jeroboão se contaminou Israel até ser tirada e espalhada e levada em cativeiro. Eles tinham lugares de adoração falso, Betel e Dan, se não me engano, Betel e Dan. E instituíram falsos sacerdotes para fazer as festas de Deus, os comandos de Deus. E todo era um sistema falho, era um sistema humano de tentar imitar o que Deus fez. E sempre continua assim até hoje. O diabo quer enganar as pessoas, fazendo crer que hoje, mas não tem cabimento. Não tem cabimento biblicamente falando. Deus vai castigar a seus filhos. Estava tentando discernir com vocês quantas pessoas vocês conhecem dentro da igreja que estão caminhando com Cristo. Quantas? Que verdadeiramente querem Deus, querem caminhar com Deus, querem nada mais que Deus, nada mais que sua palavra, só honrar sua palavra, só receber sua palavra. Quantas? E esse é o testemunho de vários irmãos no mundo inteiro, que poderia dizer, eu conheço vários irmãos em lugares distintos do mundo, que falam o mesmo. Irmão, eu tenho aqui milhões de pessoas que dizem ser cristãs, mas eu tenho comunhão com você, irmão. Eu tenho comunhão com esse irmão, com outro irmão. Lá esse irmãozinho está sofrendo perseguição tal. Esta mensagem também é para nos encorajar no momento em que parecemos estar do lado perdedor, né? Mas não estamos do lado perdedor, estamos do lado ganhador, porque a profecia se cumpre. E às vezes vem as aflições, todo mundo te despreza. Mas a palavra de Deus nos respalda. Olha o que diz aqui neste tempo de tribulação para Israel, que era, amados, não era coisa fácil. Que um exército maldoso, como os assírios, lembrem, os assírios, eles tinham instrumentos de morte terríveis. A cruz, a Síria, né? Tinha uma cruz assíria, se não me engano. Não me lembro exatamente como era, mas eles tinham... Foi eles que Deus usou para jogar a Babilônia? Ou foi... Também, depois, os medos e persas, que era já outro império, né? Amados, e estes eram muito cruéis. Então, quando chegaram a tirar Israel, não era algo, vamos tirar eles, não, com crueldade digna de rebeldes contra o único Deus verdadeiro, que deu leis, templo, todo o seu amor, todo o seu pacto para eles, e eles desprezaram, como hoje a maioria despreza o pacto da palavra de Deus. Então, amados,
aí vai falar no versículo 11, uma palavra para Isaías, que é para nós também. Lembrem, era um tempo de tribulação. Ainda Deus não estava chegando a julgar Judá e Jerusalém. Chegaram até lá, não sei se vocês lembram, Senaqueribe, um rei assírio, chegou a Jerusalém, ameaçou, blasfemou o nome de Deus, mas o que Deus fez? Levantou um anjo e por meio do seu anjo derrotou 185.000 assírios. E o rei Senaqueribe voltou e foi assassinado por seus 2 filhos. Então, nesse tempo de Ezequias, Deus livrou Jerusalém. Mas depois não livrou mais. Vieram alguns reis, veio Josias, que era um rei justo, os filhos de Josias, e depois trouxe Babilônia como um castigo de Deus. Amados, Deus trouxe, levantou Babilônia, assim como levantou a Síria, a vara da minha ira. Isaías 10, versículo 5. Deus levantou Babilônia, Nabucodonosor, como seu servo, para castigar a igreja rebelde de Judá, Jerusalém. Então, o que é isso? É uma tribulação, amados. Isso se chama tribulação. Aflição de Jacó, Jeremias 30, versículo 7. E Deus cumpriu suas promessas do pacto na lei. Na lei, vocês leem os castigos em Deuteronômio 27, 28, em Levíticos 26, e fala claramente que ele ia tirar a seu povo e ia levar em cativeiro. Está na lei. Leiam, que as mães iam se comer os filhos. Está na lei, está prometido aí. Por que então nós, neste tempo que estamos em uma apostasia terrível em contra da maior luz que o povo de Deus possa ter recebido jamais? Porque os israelitas viviam nas sombras. Criam nos Deus de Israel, mas eles não viram ainda o Messias crucificado e ressuscitado. Nós sim sabemos. A igreja no mundo inteiro sim sabe que Deus enviou a seu Filho amado para morrer por nós, ressuscitou por nós, e ainda se rebelam contra a maior luz. Pior. Pior, isso mesmo, tem a revelação completa. Eles não tinham Apocalipse, eles não tinham as cartas de Paulo, eles não tinham muitas coisas que foram anunciadas para nós. Mas nós temos, e o povo cristão na face da terra tem toda essa revelação. Então, por que vai ser grande tribulação? Porque grande é a apostasia, grande é a rebelião do povo de Deus contra seu Deus. Amados, ouvir um falso profeta no Antigo Testamento era morte. Era morte. Hoje, você pode ouvir, entre aspas, né? Pode, entre aspas, pode fazer o que quiser e ainda você se denomina cristão. E ainda você diz, happy me, ou seja, feliz eu. O Senhor vai vir com arrebatamento, sem nenhum aviso. E ainda riem, você não soube. Já escutou isso? Virou quase meme, virou brincadeira. Você não está preparado. Você também não. Não temem a Deus, porque todo isto foi oculto de seus olhos. Amados, estamos falando mais de 100 livros, 100 capítulos. 100 capítulos dos maiores profetas da tribulação que temos para nos explicar em todo o panorama de uma tribulação, como se vê. Jeremias, 52 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. E essas escrituras são desconhecidas pela maioria das pessoas que dizem conhecer a Deus. Como você conhece isso? Coração quebrantado, humilhado, um verdadeiro discípulo, que carrega a sua cruz, que aborrece até a sua própria vida e que renuncia a tudo que possui. Ou seja, aquele que segue a Cordeiro onde quer que vá. Isaías 8 continua dizendo, 11, porque o Senhor falou desta forma a mim, diz Isaías, com uma mão forte, e instruiu-me que não devo andar no caminho deste povo. É como a nós. Não andemos no caminho desse povo. Não creamos o que eles dizem ser verdade.
Não criamos as conspirações que eles dizem. Não, não. Não digais vós uma conspiração a todos aqueles para quem este povo dirá uma conspiração. Então, está vindo o rei da Síria, ou para nós, está vindo o anticristo, está vindo, oh, que medo, que medo, que medo. O anticristo, não, amados, falhou. Olha que diz, nem temais vós o que eles temem, nem estejais atemorizados. Eu não tenho medo do anticristo, eu tenho medo de Deus. Eu tenho terror e horror o que ele pode fazer na vida dos rebeldes e os ímpios. Já mostrou isso inúmeras vezes, muitas vezes nas Escrituras, como ele lidou com os rebeldes, como ele proclamou seu nome. E sabereis que eu sou o Senhor. Quando? Quando ele derrame sua ira, quando ele fira a terra, aquela terra que ele amou e formou, Israel. 13. Santificai ao Senhor dos exércitos, a ele mesmo, e permiti que ele seja vosso temor, glória a Deus, e permiti que ele seja vossa reverência. Algumas versões, como em espanhol, dizem que seja teu medo. Algumas outras versões em português dizem que seja teu assombro. Medo, terror, como Davi. Davi tinha terror. Querem ver uma passagem? Salmo 119, 120. Aqui anotei, Salmo 119, 120. Minha carne treme, diz Davi, com temor de ti, e temo os teus juízos. E a igreja falsa, enganada, infelizmente, temos que chorar e clamar por essa igreja. Como Ezequiel 9, vamos um pouco aí, Ezequiel 9, como foi colocada a marca para aqueles que iam ser poupados dos castigos de Deus na visão que Deus deu para Ezequiel, como aqueles que clamam e choram e gemem pelas abominações que são feitas na igreja, na terra. Assim, amados, clamemos. Deus tenha misericórdia. Minha carne treme com temor de ti e temo os teus juízos. Amados, nós, se permanecermos fiéis a Deus, obviamente vamos ser poupados por Deus. Deus vai guardar nossas almas com sua misericórdia, seu eterno amor, tudo. Mas é um terror seus juízos, amados. Terror ver irmãos em Cristo, famílias morrendo, sendo destruídas, sabendo que Deus, quem está, cada arma de morte, como diz Salmo 7, preparando o seu arco para tirar suas saetas, suas setas, né? Suas flechas, para já dar a recompensa do ímpio, daquele que não quer se arrepender. E ver isso, amados, como uma maneira incrivelmente detalhada. Por exemplo, lembram quando os israelitas saíram do Egito? Foi marcada uma divisão tremenda. Os egípcios sofriam disto, o povo de Deus será guardado. Os egípcios sofriam disto, o povo de Deus será guardado. E assim, amados, podemos esperar. Os fiéis vamos ser guardados. Como? Como sabemos isso? Vamos continuar. 14. Lembrem de Daniel, como foi guardado. Lembrem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como foram guardados. O mesmo Emanuel esteve com eles. O mesmo Emanuel esteve com eles. 14. E ele vos será por santuário, porém será por uma pedra de tropeço e por uma rocha de ofensa. Para ambas as casas de Israel, por laço e por armadilha para os habitantes de Jerusalém. Claríssimo. E muitos entre eles irão tropeçar e cair, e serão quebrados, e serão capturados, e serão tomados. E agora, esto, amados, 14. Vamos dizer o versículo. Os discípulos na grande tribulação. Qual é a salvação dos discípulos? Qual é a maneira que o Senhor vai guardar neste tempo e futuramente? Atai o testemunho. Aleluia! Selai a lei entre meus discípulos. Incrivelmente, amados, se lemos Apocalipse capítulo 12, é o mesmo que fala. Na grande tribulação, como vencemos
ao dragão. Como saímos triunfantes da grande tribulação. Versículo 11, Apocalipse 12, não deixem Isaías 8, 12, 11. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro. Cristo, esperança da glória, seu sangue, justificados pela fé, santificados por ele, perseverando por ele, e pela palavra do seu testemunho. Se não continuamos na palavra do testemunho de Deus, a testemunho e a lei, não vamos poder perseverar. Sangue do Cordeiro, palavra do seu testemunho, obviamente, palavra do testemunho de toda a Escritura, incluído o Apocalipse. E eles não amaram as suas vidas até a morte. Essa é a base, vamos dizer, para a nossa perseverança até o fim, ainda que o dragão venha com toda essa força, porque aí diz que ele sabe que tem seus dias contados. Seus dias são curtos. Como vencemos? Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Só a palavra de Deus, não invenções teológicas, entre aspas, dos doutores, entre aspas, que querem inventar ou reinventar coisas novas. É triste, amados. Os juízes estavam na apostasia, né? No tempo dos juízes de Israel estava na apostasia. O que Deus fazia para quebrantar eles e voltarem para eles? Enviava que? Nações enviadas por ele para castigar seu povo. Deus levantava libertadores. O que Deus fazia com Israel? O que Deus fez com Israel? Mandou a Síria. O que Deus fez com Judá, Jerusalém? Sua amada Jerusalém enviou Babilônia para quebrantar eles, para levar eles ao cativeiro. Tão gloriosa é a conexão entre essas passagens e Apocalipse, irmão, que não, sem lugar a dúvidas, o que Deus vai enviar para a igreja é Babilônia mesmo. Isso dá o mesmo sentido do que Jesus falou para Pedro, que Satanás pediu para pereirados, né? Jesus não tirou eles da tribulação. Só rogou ao Pai para que a fé deles não desfalecesse. Fogo purificador, né? Clara passagem, fogo purificador. Isso está em Daniel 12, isso está em Malaquias 3, isso está em todas as escrituras. Deus não pode levar uma igreja poluída dessa maneira, apostasia, cheia de ídolos, de amantes, de falsos. Quando a doutrina da apresentação, amados, é quando Deus, Jesus Cristo, vem por uma esposa pura, virgem, sem mancha, santa, sem ruga, que coisa semelhante, Efésios 5. Lavada. Pela palavra. Entendeu? Então, como eu disse ao começo, isto não pretendo ser uma exposição muito extensiva, porque não tem como. É somente uma exposição que tenta ser doutrinal com todas as escrituras para ir a isso mesmo. A lei, o testemunho entre nós, os discípulos. Nós não podemos anular toda uma história de como Deus agiu com seu povo. Não vamos a rejeitar seus caminhos, que são eternos, para dizer, não, agora Deus vai agir de outra maneira. Não podemos. Será injusto, e é injusto, e vai ser punido por Deus todo aquele que continuar ensinando, inquirindo semelhante aberração. 17. Eu esperarei no Senhor, que esconde a sua face da casa de Jacó, e eu buscarei. Glória a Deus, a resposta de Isaías. Eis que eu, essa é uma profecia de Hebreus 2, Hebreus 2 fala isto acerca de Cristo, eis que eu e os filhos que o Senhor tem me dado, somos para sinais e maravilhas em Israel, provenientes do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Obviamente o contexto aqui é diferente, mas se aplica a Hebreus 2 ao Senhor Jesus Cristo. 19. E quando eles vos disserem, isto é para nós, é como a passagem que li ao começo, cessa, meu filho, de escutar essas razões que te fazem de sair das razões de conhecimento da palavra de Deus. Cessa, não escutes ele. Por isso Deus nos manda aqui fugir das falsas doutrinas, apartar-nos, porque contaminam, destroem. Doutrinas de demônios, espíritos enganadores. 19. E quando eles vos disserem, buscais aqueles que possuem espíritos familiares.
Chocante. Eu creio, amados, sinceramente, que muitos daqueles que ensinam não têm Deus. São enviados de Satanás mesmo, como Paulo fala em 2 de Coríntios, capítulo 12, se não me engano, ou 11, para enganar, que se disfarçam como servos de Cristo, mas são instrumentos do diabo, de Satanás, para confundir as pessoas. Ensinar estas coisas, debater estas coisas, sem base bíblica, ou seja, toda a escritura, que são inspiradas por Deus, para confundir as pessoas. E acá diz, buscai, e quando eles vos disseram, buscai aqueles que possuem espíritos familiares, e por magos, que piam e que murmuram, ou seja, são pessoas que não têm, adivinhos, que não têm o conhecimento bíblico. Por quê? Porque não se arrependeram, porque não confiaram em Jesus Cristo. Não estou falando de todos, obviamente, mas muitos desses comerciantes, mercenários, que cobram curso, que servem ao Senhor por dinheiro, e por magos que piam e que murmuram, Isaías diz, não deveria um povo buscar seu Deus? Como? Oh, onde está? Na palavra de Deus. A favor do vivo consultará o morto. Isso se cumpre exatamente. Se realmente esses homens não têm Cristo, estão mortos em suas transgressões e pecados, estão mortos, precisam vida de Jesus, precisam arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Que ele fala a lei e o testemunho. Discípulos de Cristo, que vamos enfrentar o pior tempo da história da humanidade. A grande tribulação é comandada pelo homem mais ímpio que já existiu na face da terra. É chamado iníquo, é chamado homem do pecado, é chamado aquele que se levanta e profere blasfêmias contra Deus. É aquele que vai perseguir os santos e a muitos vai vencer. Ou seja, não a alma, mas o corpo, matar, como os apóstolos, etc. O homem que descreve ainda o parecido das suas forças infernais, da besta, como a crueldade dos babilônios. Amados, não vou às passagens, mas Jeremias 6, Jeremias 52, fala da crueldade dos exércitos de Babilônia. Cruéis, fortes, que seus instrumentos eram para despedaçar. E o mesmo Nabucodonosor, quem é chamado por Daniel, rei de reis, é um nome despiadado, que aí fala claramente que ele matava quem ele queria. Por isso é tão chocante que Daniel, um discípulo na tribulação, desafiou Babilônia. E o mesmo Nabucodonosor se prostrou. Reconheceu que Daniel tinha o Deus verdadeiro, que interpretou seu sonho. Irmãos, esse é o Deus que nós vamos servir na grande tribulação. Lembrem, a grande tribulação não somente é uma terrível demonstração dos juízos de Deus para a igreja corrompida, para castigar, purificar e salvar ela com sua misericórdia, e castigar e matar e condenar os rebeldes da igreja também, e o mundo em geral, sino também a demonstração mais gloriosa da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Isso é maravilhoso. Os profetas profetizam disso. Lembra a profecia de Pedro, Joel, capítulo 2. Ele ficou na metade. Ainda falta as últimas demonstrações do Espírito de Deus nos últimos dias. Além disso, as duas testemunhas profetizando por 1260 dias. Ou seja, 3 anos e meio da grande tribulação. Continua dizendo, a lei e o testemunho, se eles não falarem, ou seja, amados, se eles não vierem com uma doutrina dos últimos dias e a grande tribulação, com todas as escrituras, falando, não, vamos discernir, povo de Deus. O Antigo Testamento diz isso, as sombras dizem isso, nossa instrução, toda a escritura inspirada por Deus nos diz isto. Então Deus não muda, Ele vai agir assim nos últimos dias. Como? Ele vai passar seu povo pelo fogo, pela aflição, pela grande tribulação que nunca houve desde os tempos que se fundou a terra. Acho que é uma parte, né, que Jesus fala dos fins dos tempos, e os discípulos perguntam quando essas coisas vão acontecer. E Jesus fala que eles têm que estar preparados, né? Não preocupar com o que vai, quando que vai acontecer, mas como que eles vão estar diante disso.
Preparados, preparados. A ler os testemunhos, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. É chocante ver quando eles debatem, né? Um versículo aqui, e não são capazes de ir para a lei, toda a lei e o testemunho. Bom, aqui, obviamente, Deus está falando em um contexto especial, em um momento de tribulação especial para Israel, por parte de Assíria, que foi levantada por Deus e também castigada por Deus quando os reis assírios falaram, Senaqueribe especialmente falou, eu fiz, e Deus repreende e ele fala, não escutaste, desde o princípio está anunciado que ele ia fazer, Deus ia castigar sua igreja, no Antigo Testamento, ou Israel ia levantar Assíria. E eles se gloriavam, e o mesmo fez Nabucodonosor, os reis babilônios, deram tal castigo, Deus depois envia os medos e os persas. Nenhuma luz existe neles. E eles irão atravessá-la praticamente sem ajuda e famintos, e acontecerá que quando eles estiverem famintos, eles irão inquietar, amaldiçoar seu rei e seu Deus, e olharão para cima, e eles olharão para a terra, e observarão dificuldades de escuridão, desesperança de angústia, e eles serão lançados à escuridão. Então, amados, acho que está perto o tempo de finalizar isto, mas o contexto, amados, destas passagens, são contextos de Isaías 6, que o Senhor menciona no Novo Testamento, se não me engano, em João 12, quando fala de Isaías 6, quando Isaías viu a glória de Cristo, quando ele viu a minha glória e falou de mim, disse o Senhor Jesus Cristo, Isaías 6, Isaías 7, que fala que a virgem concebirá, Isaías 8, Isaías 9, que fala de Deus conosco, Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe de paz. Capítulo 10 fala de Assíria, capítulo 11 fala do basta você fala? Ou a rama de ser? Bom, Jesus Cristo, capítulo 12 fala também do milênio, etc. É um livro profético altamente messiânico. E ele está nos ensinando como Deus vai lidar conosco, seus filhos. Como Deus vai fazer, que vai fazer conosco. E, amados, devemos prestar muita atenção para não sermos enganados, para não deixar que outros sejam enganados, como eu falei ontem na reunião. Devemos nos preparar para ensinar essas coisas básicas, amados. É básico, muito básico. Por exemplo, Ezequiel, capítulo 9, só para finalizar, não tenho mais tempo, talvez outro dia fale de outras coisas. Ezequiel 9, quando fala dos juízos para Jerusalém. Ezequiel 9. E ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: fazei com que aqueles que têm cobrança sobre a cidade se aproximem. Cada homem com suas armas destruidoras em sua mão. Isto é uma passagem semelhante a Apocalipse 7, quando fala da marca para serem poupados dos juízos de Deus. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, cada homem com uma arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levou de acima do querubim, sobre o qual estava até a soleira da casa, e ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, povo de Deus, povo judeu, amado de Deus, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Aí vemos que começou o castigo, e no versículo 8, Ezequiel diz: e sucedeu que enquanto eles os estavam matando, eu fui deixado, ou seja, sozinho quase, em uma visão, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém. Amados, Deus tem um nome que se chama Jeová Naka. Ele é um Deus que fere. E fere, vamos por assim,
A isso se chama isso, e tem uma qualidade de comportamento, tá, todo sua esposa, sua família, nós conhecemos, ele é assim, minha esposa é assim, eu sou assim, eu tenho uma maneira de ser, uma maneira de já, é minha forma, claro, em Cristo, glória a Deus, em Cristo, nova criatura, sou assim. Não posso fazer algo contrário à minha natureza. Deus não pode fazer algo contrário a seu nome. Quando em 1 de Pedro 2, 9, nos fala que nós anunciamos os louvores daquele que nos tirou das trevas a sua luz admirável, está falando de seu caráter, anunciamos seu caráter, sua maneira de ser, sua conduta, suas maneiras como lida com os homens, sua reputação, fama, glória, honra, renome na terra, para que conheçamos ele. E um dos seus nomes, em Ezequiel, que é um dos profetas da tribulação, diz assim, quando fala do fim, capítulo 7, versículo 2, diz, também tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, a terra de Israel, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Podemos dizer nós, o fim vem. Igreja, o fim vem. Todo mundo sabe isso, amados. Você pergunta, estamos no tempo do fim? Sim, estamos. Crê que esta geração? Estamos, esta geração, não, os sinais estão por todos lados. Vai ser a terceira guerra mundial e vai acontecer todas essas coisas. Mas o que eles negam é que eles vão passar por isso. E aqui diz aqui, 9, pelos pecados desse povo, como os pecados da igreja de hoje em dia. Versículo 9 diz, e o meu olho não te poupará, nem terei pena, eu te recompensarei de acordo com os teus caminhos e as tuas abominações que estão no meio de ti. E sabereis, meu Deus, que a gente saiba, que eu sou o Senhor que fere, castiga. Castiga diz aí, né? Castiga, fere, castiga. E ele castiga para quê? Para nos curar. Castigo para nos curar. O Senhor foi castigado pelos pecados e pelas suas feridas nós fomos curados, salvos. E o mesmo que ele vai fazer para a sua igreja no mundo inteiro, não pode ele vir um dia X, sem juízo, sem castigo, porque ninguém vai, ou seja, todos que estão assistindo, poucos, sejam muitos, ninguém vai se não estiver caminhando como? Crendo no sangue do Cordeiro, guardando a palavra do seu testemunho e não amando sua vida até a morte. Vamos dizer, a lei do discípulo na grande tribulação. Aquele que segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14. Então, amados, poderia dizer muitas coisas, mas para fechar já, o alicerce, o fundamento de nossa fé na volta de Jesus, nossa esperança, é que ele é bom e perdoador, mas nessa bondade todos nós fomos atingidos pelos seus juízos. Por isso que Davi diz em Salmos 119, 120, eu temo teus juízos. E por isso que tememos seus juízos e devemos temer seus juízos, porque quando esses juízos vierem, vai ser como instrumentos que a gente não vai reconhecer. Os judeus olhavam para o ataque da Babilônia, quando foi destruir, e não entendiam que o Senhor estava enviando esses reis, ainda que foi profetizado por Sofonias, por Abacuque, por Isaías, por Jeremias, etc., anunciado que esse reino ia ser um instrumento para castigar a sua igreja, e refinar e purificar a sua igreja. E, amados, temos que ir mais aqui, temos que aprender a ajudar aqueles que, novamente, o coração nosso não deve ser um coração de disputa. Ganhei por um versículo. Não. Nosso coração deve ser, Deus é Deus. Deus não muda. E Deus fez assim. Nas Escrituras está cheia de juízos com castigo para ter misericórdia e purificar a sua igreja. E não vai mudar nos últimos dias. Suplicar e orar para que eles entendam, creiam de uma vez por todas que não tem nada na Bíblia semelhante que Deus nos poupa de um castigo quando merecemos o castigo, amados. Amém? E de novo diz, né? Um discípulo, primeiro, Lucas 14, 25 a 35, não pode ser discípulo, ou seja, não pode ser aprendiz, não pode aprender nada de Cristo
hoje, ou sempre, se primeiro não toma sua cruz, leiam Lucas 14, 25 a 35. Se não aborrecem até sua própria vida, isso inclui vida, familiares, etc. Ou seja, aquele que ama mais qualquer coisa antes que Cristo. E aquele que não renuncia a tudo que possui. Explicando claramente que o Deus quer que abandonemos todo ídolo, toda possessão, toda, vamos dizer, pecaminosa em nós. Ele não está falando aqui de abandonar casas, não. Também tem outras passagens que falam disso. Mas no certo é todo aquele que recusar abandonar seus ídolos, seja qual for. Pode ser ídolos de teologia, ídolos do arrebatamento secreto que não tem fundamento nenhum, ídolos pastores, teologias, ídolos de qualquer maneira, famílias, filhos, etc. Não pode aprender, que basicamente é isso. Ser um discípulo é ter a capacidade dada por Deus, o Espírito Santo, que nos leva a toda a verdade, de aprender a sua verdade e pôr em prática. Amém, amados? Não tem muita coisa, mas queira Deus dar mais tempo e mais perguntas a todos vocês. Às vezes mostrar algum versículo que eles usam para explicar, né? Vamos lá. Bom, Apocalipse 3, versículo 10, é um versículo que absurdamente eles usam para falar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aqui fechamos. Acho que é importante, às vezes eu não quero, o irmão Michel também me ajudou também com isso ontem, para mencionar qual é vamos dizer, o principal versículo que eles usam para falar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Imagina, temos capítulos de dezenas de páginas, versículos, capítulos cheios, profetas, todo, e por um versículo, e outras coisas que vão, né, que eles falam, não vamos passar. Olha, falando aqui para a igreja em Filadélfia, que era uma igreja fiel, sabemos isso, porque tu guardaste a palavra da minha paciência, diz o Senhor Jesus Cristo, a igreja de Filadélfia, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Dá para entender? Aí não fala que vai tirar, né? Fala que vai guardar. Incrível. E assim são as mesmas. Por isso eu te digo, essas pessoas que ensinam, insistem e debatem, possivelmente não tenham nem sido convertidos. A Bíblia diz, aqui o profeta Isaías diz, não tem luz. Não tem luz. Consultará ao vivo ao morto? Consultará ao vivo em Cristo a um homem que não tem discernimento bíblico para saber que todas as escrituras contradizem o que eles dizem, que a igreja vai ser arrebatada neste versículo. Não tem luz. Não tem versículo nenhum também que fala do arrebatamento secreto. Secreto não. Secreto não. Todo olho verá e etc. Então isso é muito claro. Amém, amados? Vamos orar.